Ô, Rafa, casa cheia, Adroaldo traz a informação de muitos ingressos vendidos. Eu quero saber o seguinte, casa cheia, Cruzeiro jogando em casa, é melhor do que o Tombense. A característica do time, o Cruzeiro tem que ir pra cima? Diante de todo esse cenário e essa atmosfera, mesmo jogando pelo empate? Não é que tem, o Cruzeiro vai pra cima, CJ. É característica. Os primeiros 30 minutos do jogo em Patinga demonstraram exatamente essa sua pergunta. O Larracamon, em alguns momentos ali, com 5 minutos de jogo, ele reclamando da cera do Tombense e pedindo os jogadores do Cruzeiro para bater um lateral rápido, para agilizar o jogo. Ele só não continuou acelerando por causa das expulsões. Ele só mudou a estratégia pelas expulsões, principalmente pela do Zé Ivaldo, que a do Marlon já foi mais no finalzinho. Então o Cruzeiro não vai manter as suas características, não tem dúvida nenhuma. O Cruzeiro não vai sentar no regulamento, a não ser que aconteça alguma coisa que não é o esperado e esse jogo se arraste no empate até os 35 do segundo tempo. Que aí a situação já de fim de jogo, Aí a situação atípica, que aí tudo bem, aí vai sentar no resultado lá, não vai se arriscar, obviamente, mais de sair arriscando atrás, de pressionar alto com espaço nas costas. Mas o Cruzeiro vai jogar, pra mim, 70 minutos, 75, e mesmo se fizer o gol, vai continuar, porque é a característica desse time hoje. Agressivo, marcar pressão, buscar tentar pelo menos ser o protagonista, né, nos jogos. E talvez isso tenha sido um motivo da eliminação contra o Souza. Naquele jogo que não tinha condição de jogar, o Cruzeiro continuou tentando ser protagonista, tentando jogar. Se tivesse sido um pouco... não sei nem se é humilde a palavra, mas tivesse entendido o jogo mais rapidamente e falado, hoje não dá pra jogar, hoje não precisamos ser protagonistas, não precisamos ter o controle do jogo com bola, talvez o Cruzeiro tivesse classificado. E quanto ao Tombense, certamente será assim. E com o Rafa Silva liberado, o senhor já levaria ele pra opção? Como opção, sim. Certamente. Né? Capacidade todos têm, né? Capacidade. Gente? Que idiota eu fui de agora. ser titular, essa é a pergunta? Mas não é capacidade todos têm. Ele tem condição, dentro das características dele, como ele oferece com o jogador e com o que o Larracamon quer pro time, de conseguir uma vaga de titular? Eu acho bem improvável, CJ. Você acha que ele é só opção mesmo? Eu acho que ele é opção, tá? E assim, até mesmo a volta do Rafa Silva do futebol coreano foi um pouco questionável, né? Muita gente torceu o nariz para essa volta porque, na verdade, esperava-se que o Cruzeiro tivesse outras alternativas no mercado, né? Mas é um jogador que compõe bem o grupo, sim, tá? E acho que ele pode virar opção à medida que o tempo for passando, mas mais durante os jogos, tá, CJ? Eu não consigo enxergar ele como titular do Cruzeiro hoje não, tá? Agora, pergunta outra. A outra pergunta que você queria perguntar que você não perguntou? Só rapidinho sobre o Rafa Silva, eu acho que ele tá atrás do Papagaio, inclusive, né? Hoje sim, hoje sim. Mas joga igual o Papagaio? Características? O que pode oferecer pro time, ele não pode ser mais... é parecido, ele é mais parecido com o Papagaio do que com o Dineno. Tá, entendi. Então ele tá bem atrás do Papagaio. Mas assim, o Rafael Elias, o professor Larracamon gosta muito dele, tá? Do Papagaio. Gosta bem dele, assim. Pelo menos deu pra perceber isso. Qual pergunta que você acha que eu ia fazer? O retorno do Marcelo? E o retorno do Marcelo? Eu que te devolvo a pergunta. Porque nós falamos ontem. Eu que te devolvo Tá respondido ontem, então. Quem viu, viu. É uma situação atípica, tá? A gente também... Óbvio que pra mim, o Cruzeiro tá armando uma armadilha pra ele, tá? Eu acho. Já tem gente pra aqui, ele inclusive... que você fala é pro Cruzeiro, pro né? Marcelo ou pro Cruzeiro? Não, pro Cruzeiro. Pra ele mesmo. Pra Por si quê? mesmo. Olha só o que já tá pegando aqui no chat. No chat. Pedro Marques. Moreno é melhor que o Papagaio, tá? Com o William mandando a bola na área toda hora, broca no mínimo uns 15 gols no ano. Que isso? Então, esse é o problema. Lidar com a ansiedade da torcida em relação ao ídolo. Ontem, dois jogos que o Dineno não fizer gol, acabou a paz do Dineno. Então... Acabou a paz do Dineno. Tem que tomar cuidado com isso. Mas eu falo que é uma situação muito atípica, porque o Marcelo Moreno, pra quem não sabe, é credor do Cruzeiro. Cruzeiro deve o Moreno, mais do que um dos maiores credores. Mais do que isso. É um amigo pessoal do Pedrinho. Né? E isso me preocupa até mais. Porque eu não sei até que ponto essa amizade tá pesando nesse acerto. Os dois são muito próximos, muito próximos. E o Pedrinho, por mais que ainda não tenha sido oficializado como sócio, né, da SAF do Cruzeiro, ele tem um poder, na prática já é, né? Não é ainda na teoria,
mas na prática já é. Então, isso me preocupa também um pouco nessa questão, essa relação de amizade que pode estar conduzindo esse negócio. Enfim, eu acho o seguinte, se for para jogar, ou para jogar não, né? Para estar no grupo, vamos trazer numa condição boa para o clube, vamos deixar aí como opção, vamos deixar ele treinando e o treinador vai observar, se tiver, vai dar oportunidade quando precisar. E se for algo que possa ajudar a resolver o problema lá de trás financeiro, eu acho que pode ser uma boa. Eu acho que não faz mal para ninguém. Mas, repito, eu falei isso aqui ontem e concordo com o que disse o Cabido. Isso pode se tornar uma armadilha para o clube no sentido de que o torcedor vai se lembrar do Moreno de 2014, de 2009, que não é mais o Moreno que está chegando para o Cruzeiro, né? Então, isso pode ser um problema para o Larcamon, para o Dineno, para o Rafael Papagaio, para o Rafa Silva, que são jogadores que vão jogar ali nessa função provavelmente muito mais do que o Marcelo Moreno. Mas, repito, tem também os lados que eu acho que podem ser positivos. E é claro que tem, e é preferível opinar agora, gente, do que ser engenheiro de obra pronta depois e falar, eu avisei. E só para deixar claro, gente, para fazer um jogo de despedida, você não precisa de um contrato, tá? É só para deixar claro, porque qual que é a ondinha do momento? Falar assim, ele tá vindo aqui para treinar, para fazer despedida. Não existe treinar para fazer despedida. Isso não existe, gente. Aí. Esquece. Treinar para fazer despedida. Vamos parar com esse papinho, tá? Ele tá vindo para ser opção. Mas ele é ídolo, né, Tom, Cabidão? É ídolo, CJ. Não, mas ele só tá vindo por isso. E assim... Se ele não fosse ídolo, isso era aí que era impensável mesmo. Mesmo se tivesse devendo? Mesmo se estivesse devendo. Se fosse um cara que a torcida não gostasse, esse malabarismo era impossível. Quantos casos nós já vimos jogadores que têm dívidas gigantes aí, que são credores gigantes dos clubes, e é um pé de guerra gigante. O cara não pode nem entrar aqui no CT, não pode não sei o quê, botou na justiça. Ele só, isso só tá se o Cruzeiro não faria isso com o Thiago Neves. Como exemplo. Mas você foi bem... Você foi bem no extremo. Não, mas é porque hoje o Marcelo Moreno mesmo. é um ídolo e o Thiago Neves, mesmo ganhando títulos, não é um ídolo do Cruzeiro. Mas tem um ponto que eu acho que é importante a gente considerar aqui, tá? O Marcelo Moreno, ele ajudou o Cruzeiro no momento mais difícil da história do clube. Sim. Então, existe aqui também, entre aspas, uma dívida de gratidão com o cara. Né? Existe uma dívida de gratidão com ele, CJ. Isso é inegável, isso é inegável. Agora... eu acho que vai confundir. Eu acho que as coisas vão se misturar. Por isso que eu não acho legal. Mas enfim, aí já é a minha opinião só. O Adroaldo informa aqui, o Cruzeiro já havia tentado trazer o Marcelo Moreno no ano passado. Acabou não acontecendo. A informação é que eu dei de que ele está vindo para jogar. E ao final do contrato ele vai se aposentar no Cruzeiro. Aqui a informação do Adroaldo que manda, está na escuta lá. Valeu demais, Adro. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo.